Dr. Nestor Rain, bom dia, amigo, bem-vindo à Conexão Rural. Bom dia, Alex. Bom dia os amigos que estão no estúdio. Acho que o Rodrigo Machado ainda está. Está aqui, está te mandando um abraço. Um abraço aí. Bom dia, doutor Nestor. Um abraço aí, muito amigo do pai dele. Essas famílias se conhecem há muito tempo, tem grande apreço pela família Machado. Um abraço para o doutor Ciro, que fez essa observação muito boa sobre acompanhar aí o programa. E para a Argentina também, um abraço lá para o Martim Rapete, né? E para todos os que nos ouvem aqui, que ouvem o da Conexão. Alex, essa foi interessante, porque tu deu a cobertura, o apanhado, e um resumo muito representativo do que foi essa gira da Farsul, que tem um significado que trazer para o produtor novas tecnologias, né? Mas ela também significa um rompimento com um certo isolamento que a pandemia nos impôs, por absolutamente, né? Já um recomeço dos encontros, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu tive essa semana no nosso Tribunal de Justiça, nas primeiras sessões, agora com o sistema presencial. Para minha surpresa, encontrei lá no tribunal o doutor Leonardo, trabalhando juntos ali numa tarde, já com o sistema presencial com os advogados. É muito importante que a gente não faça os contatos por vídeo, que as sustentações orais sejam ao vivo, porque se apanha o ambiente, se apanha o nível de atenção dos magistrados. Então é muito bom que isso recomece. De novidade da semana, Alex, importante para os produtores, eu tenho a definição de uma questão ligada a algo que incomodou um pouco aí no passado recente, que é a chamada questão da cobrança dos emolumentos dos produtores, os registros das transações com empréstimos rurais, com cédulas rurais, não é? Havia aí uma dúvida em relação à aplicação do Lei do Agro ou da lei estadual. E o tribunal agora, no Conselho Superior da Magistratura, decidiu que incide a lei do agro e aquela alíquota que for a menor e que coincide com a que era cobrada e continua sendo cobrada aqui pelo sistema cartorário, e que foi confirmada pela Corregedoria. Então, você imagine que os cartórios postulavam cobrar 0,3% de uma cédula rural. Então, por exemplo, uma cédula de 1 milhão custaria 3 mil para registrar. E uma cédula, e pelo sistema antigo, que é o que vige, que agora o tribunal referenciou como correto, são R$ 82. Tu has de convir comigo, de 3 mil reais para R$ 82 é uma diferença bastante substancial. Sim. É claro que teria que haver uma alteração, mas segundo a interpretação que estava em jogo essa discussão, poderia custar até 3 mil, poderia custar 2, mas haveria um aumento substancial. Portanto, nós continuaremos com a tabela normal e com os R$ 82, o que eu reputo uma boa notícia para todos os produtores. Então, estávamos atentos a essa questão, como Farsul, e isso se resolveu. Pois é, doutor, e nenhuma novidade em relação à questão do marco temporal, né? Tá tudo 0-0, ou quer dizer, 1-0, tá, né? Porque o relator já votou a favor, né? Qual é a expectativa disso aí? Será que vão votar em breve? Continua a polêmica, né? Continua a polêmica, eu acho um assunto muito sério, porque se o marco temporal fosse derrubado, ele traria uma insegurança jurídica, podendo haver reivindicações diárias em qualquer lugar do Brasil. E como já está aí provado e comprovado, o acervo de áreas a favor das tribos indígenas é muito considerável. Vamos dizer, extensão territorial de países, no plural, da Europa, todos juntos. Então é um exagero, né? É uma forçação de barra também, porque a revisão daquele precedente do caso da Raposa Serra do Sol, ele não poderia ser novamente esse assunto vir à baila, porque ele já era algo consolidado do ponto de vista do entendimento, já absorvido tanto por quem poderia sofrer por uma extensão de reconhecimento de áreas indígenas, como pelos próprios indígenas. Isso aí ressuscitou um tema que já estava praticamente pacificado.
Então a gente lamenta, mas isso aí está no grau do que nós estamos vivendo agora no país, com a questão desse que nós já falamos em outro programa, né? Não é, Alex? O ódio, né, da grande que está permeando, inclusive, a própria imprensa. Faz mal para a própria imprensa essa polarização, porque eu entendo que os articulistas de jornais e de televisão, eles podem dizer o que eles quiserem, contra quem eles quiserem, como quiserem, podem ser virulentos, podem, de repente, fazer uma interpretação forçada, não é? E o leitor, o telespectador, o ouvinte, seleciona aquilo que lhe serve para a sua consciência política. Sempre foi assim, né? Agora, o que os jornais não podem fazer, o que os jornais o que a televisão não pode fazer é fazer a editorialização da notícia. Não pode negar ao leitor a notícia, não é? E distorcer a notícia. Por exemplo, o ministro da Saúde ficará em Nova York em quarentena e gastará 30 mil reais. Isso é uma notícia nojenta, cafajeste, sabe por quê? Porque se o cara estava trabalhando e pegou o Covid, ele vai ter que ficar em algum lugar, ele vai ficar numa barraca na rua. Então isso é uma notícia sensacionalista, tola, boba, idiota, né? Então e a gente vê isso se disseminar, né? A gente vê isso no Jornal Nacional, a gente vê isso na Folha de São Paulo, que é um jornal petista, vê no Estado de São Paulo, que é um jornal PSDBista, e que aí o Estado de São Paulo não é nem Bolsonaro, nem Lula, mas eles estão brigando com o fato. Então eu continuo pensando assim, na imprensa, o opinador, o jornalista opinador fala o que quiser, mas não sonega a notícia das pessoas. Mas sobre os jornais, hoje, tem uma matéria muito interessante na Zero Hora, que é um comentário sobre um livro do Bill Perkins, que não tem ainda, não temos tradução em português, que chama-se Morra com Zero. E aí ele começa fazendo uma digressão, dizendo que numa conversa do Bill Gates com Warren Buffett, aquele maior investidor dos mercados internacionais, o Buffett diz para ele: Bill, eu posso comprar o que eu quiser no mundo inteiro, eu só não posso comprar o tempo. E aí o livro faz uma reflexão que daquela fábula da cigarra e da formiga que nossos pais nos ensinaram, nós temos que saber contrabalançar muito bem a parte da cigarra e a parte da formiga, porque a gente morre com sensações e não leva nada desse mundo. É um livro muito legal, vale a pena ler e pensar, e o artigo está muito bem escrito, eu recomendo para todos os ouvintes aí do Conexão, leiam esse artigo. Não leve ao pé da letra, óbvio, mas ele tem uma mensagem muito interessante sobre a vida, até sobre esse momento de alta polarização, que isso passa, viu? Nós já passamos no Brasil por esses momentos de paroxismo, assim, isso passa. Vamos ocupar das coisas boas, né? Vamos nos ocupar em produzir, trabalhar, conviver com os amigos, festejar, comemorar, que é isso que fica na nossa retina. Até porque governos passam também, né? E mais rápido que as pessoas até. Agora, essa questão, e antes de passar para o Zé, que ele quer lhe passar uma mensagem aí, doutor Nestor, eu estou vendo que estão usando muito as supostas fake news como um argumento para caça às bruxas, né? Quer dizer, a gente tem que ver o que é limite de fake news e o que é realmente a liberdade de expressão. Porque eu acho que sob o argumento de tentar inibir as fake news, a gente tem muito, e a própria justiça muitas vezes, e a CPI nem se fala, né? Nem se fala, está tolhendo de certa forma essa liberdade. Zé Carlos, fica à vontade, gente. Mas quem é que define o que é verdade? Essas empresas de checagem de fatos, como é que faz isso? Tem umas coisas absurdas, é verdade, mas o Nestor também está certo numa coisa, né? Quer dizer, cabe ao leitor, a gente sabe que tem muitas pessoas que são limitadas, né? Parece que a gente está criando o Ministério da Verdade, né? Que nem o George Orwell lá do 1984. É que se aproveitou tudo da pandemia, né, Rodrigo? Para tentar retumbar isso. E agora, velho, narrativas políticas sempre houveram de todos os lados. Zé Carlos. Bom dia, doutor Nestor. Bom dia, Zé Carlos. Grande abraço, querido amigo. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu fazer apenas um comentário. Esse assunto com os índios, eu tenho a impressão que faz parte já de um acordo, aquele acordo que foi feito após 7 de setembro. A gente tem ouvido lá em Brasília de que dentro desse acordo há aquele PL 490.
entendeu? Que o STF, eu acho que vai deixar para que o Congresso resolva esse assunto. Isso é o que se ouve lá, entendeu? Não sei se esse acordo vai persistir. Pois é, muito precedente. Nós já tínhamos falado em boxe aí, fora do programa sobre isso, né, Zé Carlos? E eu acho que tu tens razão. Eu também ouvi as mesmas algumas manifestações aí internas de que realmente estaria se construindo uma situação para solidificar isso através desta solução. De qualquer forma, me surpreendeu que isso não tenha já sido acionado, até para tirar um pouco desse tensionamento que está no ar aí, mas eu penso que seria uma boa solução, não é? Acho que resolveria o problema, assim, falando por alto, porque também não adensei o meu conhecimento para estudar isso tão minuciosamente, mas me parece que seria uma boa solução, Zé Carlos, que seria uma coisa boa de se fazer. Nós vamos sair do purgatório esse fim de semana, né? Bom, eu espero que sim, mas só para dizer sobre os fake news, que tem aí um site, aí, coisa parecida, que faz a checagem, assim, porque às vezes tem algumas coisas absurdas, como falaste, Alex, então tem uma checagem. Mas eu acho também que está correto, ele não pode ter um Ministério da Verdade. Por exemplo, eu brinco sempre quando eu participo ali na Rádio Guaíba com o Alexandre Garcia, que eu chamo ele de Capitão Cloroquina, né? Bah. Só que agora, o Alexandre Garcia sempre defendeu a cloroquina. E eu, por exemplo, o meu médico, o Luquezzi, não me receitou cloroquina. Se ele me receitasse, eu tomaria, porque eu sigo as ordens do meu médico e da pessoa que eu confio. Eu acho que todo mundo tem que ter um bom médico, um bom advogado e um bom dentista, né? Eu seguiria. Como ele não me recomendou, eu não tomei, mas eu tomaria se ele mandasse eu tomar. E tem médicos conceituados que recomendam cloroquina. Agora, vê só, o Alexandre Garcia ficou 1 ano e meio receitando cloroquina. E agora a CNN demite ele por causa da cloroquina? É. Ah, demitiu então? Entender, né? Demitiu então? Demitiu. Mas não sei como é que ele se autodemitiu antes, porque eu acho que ele já é um cara que tá folgado, tá tranquilo. Era para ter saído antes, porque chegava a ser constrangedor até pro cara com uma biografia como ele, às vezes, independente da posição dele, né? Mas eu acho que a questão do respeito, né? Até com ele trabalha 30 ou 40, ele trabalha para 30 ou 40 jornais. Eu quero dizer o seguinte, a CNN, pelo menos do que eu li na mídia, ribongou que o demitiu por essa questão. Eu acho um negócio pesado. Pelo seguinte, demite, olha, não tem mais interesse e tal. Mas não usa esse argumento. Deixou 1 ano e meio ele falar de cloroquina e agora demitiu sob esse argumento? Então eu estou na esteira dos exageros, das coisas que saem fora da curva, né? Amigo, eu vou te dizer uma coisa, ô Nestor, feliz de nós que somos, não se trata de forma nenhuma de estar no meio da situação, mas se trata de olhar para os dois lados, né? Eu acho que esse não extremismo faz bem para todo mundo. E feliz de nós que somos gremistas, primeiros campeões do mundo do Rio Grande do Sul, isso aí que é da Libertadores também, e tri da Libertadores. Grande abraço pro senhor. Não tem dados agora, né? Tu sabe que saiu uma pesquisa muito rigorosa, diz que 79,81% dos gaúchos são gremistas, o restante não sabe o que está perdendo. Essa é boa. O restante não sabe. E ainda há tempo de mudar. Abraço, amigo. Um abraço. 9-6. Um abraço a ti, a todos que estão no estúdio, aos gremistas e aos amigos colorados também, que fazem o lado bom, que é a alegria do futebol e a alegria dessa convivência e da cornetagem, dessa gangorra, hora em cima, hora embaixo, que é o que faz parte do jogo. Aliás, 2 colorados, eu estou entre 2 colorados aqui, 2 quinta coluna. Nossa senhora, não é fácil, amigo.